Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Maurício. Hoje vamos falar sobre dons e talentos. Eu amo falar sobre esse assunto. A minha história, vou compartilhar um pouquinho a minha história com vocês, para que a gente possa adentrar melhor nesse assunto, que é como descobrir seus dons e talentos. Quem for entrando aí já vai compartilhando essa live com outras pessoas. Estamos apenas começando. Vou esperar o pessoal entrar para que a gente possa falar sobre dons e talentos. Bem-vindo, Juliano Dutra. Olha só que honra ter você aqui comigo. Muito bem-vindos. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Estamos apenas começando ela. Deixa eu compartilhar aqui. Pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Um abraço, Juliano. Pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Estou aqui compartilhando a live com outras pessoas. Bem-vinda, Mafê, bem-vinda, Aline. Hoje é o dia da minha mentoria Mapa da Realeza. Resolvi não fazer a aula da mentoria, mas resolvi fazer aberto aqui para vocês para falar sobre dons e talentos. Bem-vinda, Vanessa. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Ela está apenas começando. Vamos falar sobre dons e talentos. Bem-vinda, Thalita. Muito bem-vinda. Deixa eu só finalizar aqui essa mensagem aqui, enquanto vocês vão compartilhando aí com outras pessoas. Hoje é o aniversário da nossa rainha, ai, que branco que deu agora, a Luciana, nossa aluna do Mapa da Realeza. Cinquentou para a Luciana. Deixa eu ver aqui onde estamos. Só um minutinho que já vamos começar. Não saia daí porque está apenas começando. Bem-vinda, Mari, muito bem-vindos. Vamos entrando. Então vamos falar sobre dons e talentos. Coloca aqui para mim o que você faz hoje profissionalmente. Quais são os seus dons e talentos, né? Se você hoje é uma pessoa que está trabalhando, em qual área? Se você está empreendendo, ou qual que é o seu maior dom, o seu maior talento, né? A gente fala que dons e talentos vêm muito da área profissional, mas muitas vezes, né, o nosso dom é ser mãe, é cozinhar em casa, é ser esposa. Tudo isso tem a ver com dons e talentos, né? Mas quando a gente fala sobre esse assunto, muitas pessoas voltam para a área profissional, né? Que é o que a gente faz profissionalmente. Mas eu sempre falo que nós não somos o que nós fazemos, né? Nem sempre as pessoas acreditam que nós somos a nossa profissão. A Mafê fala que os dons e talentos dela é ler os outros, ser alegre. Coloquem aqui pra mim quais são os seus dons e talentos, né? Quando a Mafê coloca aqui que é ler os outros, ela provavelmente passou por alguma experiência onde ela observou, ela esteve atenta e ela começou a perceber que ela fazia uma boa leitura das pessoas. E ela começou a testar aquilo, ela começou a fazer essa leitura e ela começou a ver que ela era muito boa naquilo. Eu sempre falo que todos nós carregamos dons e talentos. Luciana, parabéns, falei de você agora há pouco. A Luciana cinquentou, a nossa aluna, a nossa rainha do Mapa da Realeza. Muito feliz pelo teu dia, aproveita esse dia, né? Você foi no salão, aproveita aí com o maridão, com os filhos. Que bom ter você aqui com a gente. Então, estamos falando sobre dons e talentos, né? Então, a gente estava comentando ali que a Mafê estava falando que ela tem o dom de ler as pessoas, mas ela tá colocando aqui, uso isso pra quê? Ela ainda, talvez, ela sabe que ela tem esse dom, só que ela não sabe como usá-lo. Então, isso é uma coisa muito importante, Mafê, porque eu tava até conversando com o Wellington hoje, eu usei um exemplo que tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei se vocês já ouviram, né? Alguma pessoa fala assim, ou até mesmo você falou pra alguém, nossa, aquela pessoa é muito inteligente. Vocês já falaram isso pra alguém, ou já ouviram alguém falar?
Nossa, aquela pessoa lá é muito inteligente. Eu fico admirado com a inteligência dela. E uma das coisas que eu ouvi e aprendi aqui, que não adianta você ter inteligência se você não ter sabedoria. Tem pessoas que só são inteligentes, só que elas não têm resultado na vida. Por que elas não têm resultado na vida? Porque a inteligência sem a sabedoria não é nada. Você saber que você tem uma coisa que você não consegue usar. Aqui a gente está no momento de descoberta, como a Mafê falou ali. Mas eu uso para quê? É o momento da descoberta. E essa é uma ótima pergunta, Mafê, para você descobrir em quais locais que você pode utilizar essa ferramenta, que é de ler as pessoas. É uma ferramenta muito importante. Porque nem todas as pessoas conseguem ler as pessoas. Talvez você teve que treinar, e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês verem como coisas que eu não tinha noção lá atrás, que hoje elas fazem todo sentido na minha vida. Então, estávamos falando aqui sobre a questão da leitura, né, do que a Mafê comentou aqui. Como descobrir seus dons e talentos, né? Como você descobrir, Eu sempre falo que agora eu lembrei. Tava falando sobre a inteligência, né? Ter inteligência, mas não ter sabedoria, não vai levar a gente a lugar nenhum. Às vezes é melhor você ter sabedoria do que inteligência, porque inteligência você até desenvolve, você consegue desenvolver essa inteligência. Para vocês terem uma noção, eu vou passar para vocês uma pessoa comentou sobre isso e eu achei muito legal essa analogia que ele fez pra gente ver o que a gente faz na nossa vida também, né? O que é ser inteligente? Inteligência é saber que um tomate, ele é uma fruta, certo? Todos aqui sabem que tomate é uma fruta? Se não sabem, pesquisa lá no ChatGPT e vai explicar pra você que tomate é uma fruta. Isso é inteligente você saber que o tomate é uma fruta. Agora, sabedoria é você saber que você não vai colocar o tomate na salada de frutas. Porque se você colocar, não vai combinar. Talvez alguém goste. Mas tomate é uma fruta, mas ele não cabe na salada de frutas. Então, inteligência com sabedoria, vai dar resultado na vida. Temos que ter inteligência mais sabedoria. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa da família e a gente estava falando mais ou menos sobre isso. Ela não sabia, ela estava no auge da vida dela, onde ela teve várias profissões, só que chegou no momento que ela não sabia mais o que ela ia fazer. Ela falou assim, nossa, eu não sei, e geralmente a pessoa que não sabe para onde ela quer ir, ela sempre acha que ela não tem aquilo que as outras pessoas têm. Então, mas eu não sei, eu não sou boa nisso. É mais fácil a pessoa focar no que é negativo, achando que não serve para alguma coisa, do que ela olhar uma coisa que ela tem de boa, para ela poder desenvolver, como a Mafê falou ali, eu tenho o dom de ler as pessoas. Então ela olhou para aquilo que ela tem de bom, não para aquilo que ela não tem de bom. E quando essa pessoa falou assim, mas eu não sou tão não sou tão boa quanto a pessoa lá, e começou a botar algumas desculpas, e ela pegou e falou assim, eu não tenho esse dom, esse talento que o Wellington tem de ler um livro. O Wellington lê um livro e de repente ele sabe falar sobre aquele livro. Ela falou assim, eu leio livros várias e várias vezes, mas quando eu vou, bem-vinda Heloísa, Stephanie também, outras pessoas que estão aqui com a gente, vamos compartilhar essa live, ela está apenas começando. Então essa pessoa da família falou assim, eu não tenho esse dom, esse talento do Wellington de ler um livro e depois poder falar aqui na câmera, explicar sobre aquele livro. E quando ela falou aquilo, me chamou a atenção, porque eu falei assim, cara, será que isso é um dom, um talento do Wellington? Será que ele treinou para ficar dessa forma? Como que o Wellington consegue ler um livro e de repente ele sabe falar sobre o livro? Porque muitas vezes a gente lê o livro, se a gente não faz anotação, não estuda, não ensina alguém, é difícil a gente gravar aquilo que está no livro. Então depois a gente esquece e acaba acaba perdendo aquela informação, né? E tem pessoas, eu conheço muitas pessoas que fazem leitura de livros e elas não conseguem depois explicar sobre aquilo que ela aprendeu, né? Então às vezes ela acha que ela tá perdendo tempo lendo livros porque ela não consegue falar depois. Mas isso aí é até uma história um pouquinho mais pra frente. Dessa pessoa comentou isso do Wellington e eu lembrei. O Wellington, ele trabalha desde muito cedo e ele começou a profissão dele com tratamento de imagens, Photoshop.
Hoje, várias pessoas fazem tratamento de imagem, só que naquela época, o Wellington começou, ele tinha 13, 14 anos. Naquela época do Wellington, quase não tinha. Trabalhava-se muito com revelação, com provas, umas máquinas gigantescas. Então, as pessoas eles faziam um tratamento, depois tinham que revelar aquela imagem. Então, era uma coisa assim, hoje não se usa mais isso, mas ele era bem lá no início. E eles começaram, a empresa que ele foi trabalhar com tratamento de imagens, era uma das primeiras empresas do mercado. E ele conta, isso eu já ouvi ele falar várias vezes, que eles compraram umas máquinas que eram caríssimas, poucas pessoas tinham esse tipo de máquina aqui no Brasil, e a empresa que ele trabalhava, onde ele era funcionário com 14 anos, eles compraram essa máquina, então era uma máquina nova. O que o Wellington tinha que fazer? Ele tinha que estudar o manual, ler o manual em inglês. O Wellington não sabia falar inglês, então ele tinha que estudar muito aquilo para ele entender. Hoje a gente tem o ChatGPT, a gente tem o Google Tradutor, naquela época não tinha. Então ele pegava aquele manual, ele tinha que ler o manual em inglês, ele tinha que aprender aquele manual e depois ele tinha que aplicar aquilo na máquina para conseguir usar aquela máquina. E depois ele tinha que ensinar as outras pessoas a manusear aquela máquina. Daí quando ela falou assim, porque o Wellington tem esse dom e talento, daí me veio isso na mente, eu falei, gente, não é que o Wellington tem esse dom e talento, porque desde aquela época, o Wellington teve que ler muito, mas muito esses manuais. E teve que explicar para as pessoas, então além de ele ler, ele teve que explicar, ele teve que ensinar outras pessoas e ele gravou aquilo na mente dele. E eu lembro que toda vez que a gente comprava alguma coisa, hoje a gente já não olha tanto porque a gente vai pro ChatGPT, mas eu lembro que quando no início do nosso casamento, quando nós íamos comprar alguma coisa, uma TV, algum equipamento eletrônico, o Wellington ele já ia direto pro manual. Eu já entregava o manual para ele, tipo, ele lia o manual, já sabia como fazer e tal, e ele fazia aquilo muito rapidamente. Mas por que ele fazia isso? Porque ele treinou. Então a mente dele foi treinada a ler aquele manual e a ensinar as pessoas. Logo hoje, quando ele vai ler um livro, ele lê o livro, ele ensina para as pessoas de forma muito fácil. Mas por quê? Não é que é um dom, um talento que nasceu com ele. Foi algo que ele teve que desenvolver no percurso. Bem-vinda, Fernanda, bem-vinda, Alane. Me conta aí, vocês que estão aqui comigo, quais são seus dons e talentos? Você é boa em quê? Você sabe cozinhar? Eu sempre falo assim, que na família a gente tem que ter alguém que cozinha, né? Alguém que sabe cozinhar. Eu tenho na minha família a minha irmã mais velha, a primogênita. Ela é a pessoa que tem esse dom, esse talento da cozinha. E eu e a minha irmã mais nova, nós somos assim um terror na cozinha. Então toda vez que tem alguma coisa da família, a gente coloca essa irmã na cozinha, mas ela tá cansada já. Ela falou que não quer mais ir pra cozinha. Mas ela tem esse dom e talento, só que todos nós nascemos com dons e talentos. Qual que é o problema? Muitas vezes a gente não usa, a gente fica enferrujado em algumas áreas da nossa vida porque a gente não usa o que a gente tem de melhor. Ou às vezes nós fomos bloqueados pelos nossos pais com os dons e talentos que a gente tinha. Eu sempre falo, às vezes, uma criança que é um pouco mais reservada e o pai começa, a criança vai lá, cumprimenta alguém, até a gente estava comentando isso hoje de manhã, eu e o Wellington, a criança vai lá, cumprimenta alguém e no elevador, né, o adulto vai lá e fala, oi, bom dia, daí a criança vai lá, se esconde atrás da mãe, tá com medo, um estranho, né, não conhece a pessoa, e a mãe fala assim, desculpa, é porque ela é tímida. Já rotulou a criança como a tímida. E daqui a pouco a criança começa a falar, eu sou tímida, eu sou tímida. Só que às vezes a criança tinha um dom e um talento dentro de ser reservada. E às vezes o fato de ela não querer dar oi pra alguém estranho não é porque ela é tímida. É simplesmente porque ela, olha, eu não conheço essa pessoa, então eu não posso confiar. Talvez até porque os pais às vezes ensinaram isso pra criança, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com coisas que fizeram a gente nos fechar. Dons e talentos que nós temos, porque o mesmo dom e talento que a Morgana tem, vocês também podem ter. E o que vocês têm, eu também posso ter. Basta eu praticar. Claro que nós temos alguns dons e talentos naturais. Eu trago até pra vocês aqui na questão do esporte. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de praticar esportes. Desde a época de colégio, sempre participei dos jogos da primavera, jogos não sei o quê. Eu sei que eu sempre estava participando de esportes. Sempre estava competindo. Sempre fui uma pessoa... Uma criança que participava desses esportes, e isso fez muito bem pra mim, né? E de adulta, da mesma forma, também pratico vários esportes, só que mesmo que eu vá praticar um esporte pela primeira vez que eu nunca tinha praticado, eu sempre tenho um dom, um talento natural. Eu já chego lá
conseguindo jogar. Tem pessoas que tem que ficar lá treinando, 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 e eu já chego lá e já começo a jogar. Então parece que a pessoa, nossa, mas ela é talentosa com esporte. Só que desde muito jovem eu gostava de praticar, de competir, e eu acabei desenvolvendo esse talento que hoje, quando eu vou praticar um outro esporte, eu já entendia como se fosse um método, né? A gente fala tanto nas mentorias sobre os métodos, é como se fosse um método. Eu aprendi a jogar vôlei, eu sei que eu preciso ter coordenação, eu preciso ter, eu preciso saber cair no chão, eu preciso fazer várias coisas. Quando eu sei fazer isso no vôlei, eu sei fazer isso no beach tennis também. Então é como se eu tivesse um método, e esse método ele serve para outras áreas também. Mas falando sobre dons e talentos, né, que falamos sobre o esporte, uma das coisas que eu trouxe aqui, né, é a profissão dos nossos pais. Eu quero deixar algumas perguntas para vocês aqui, para vocês analisarem qual que é o problema. Hoje nós estamos muito no modo automático. Estamos fazendo as coisas de forma automática, então muitos de nós temos dons e talentos, só que a gente não parou para ver que aquilo lá é um dom e um talento. Algo que a gente precisa desenvolver para melhorar. Eu sempre falo que todos nós temos um brilho especial, e esse brilho ele é único. Cada um de nós, a Fernanda, a Alane, o José, a Evelyn que entrou aqui agora, todos nós temos dons e talentos. Esse dom e talento ele é único. Só que às vezes esse brilho que nós temos, ele precisa ser lapidado. Lapidação, ele vem de treinamento, de testes. A gente precisa fazer vários testes na nossa vida, né? Então eu estava trazendo para vocês aqui uma coisa para vocês começarem a analisar. Qual que era a profissão dos pais de vocês? O que eles faziam? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes os filhos repetem, bem-vinda Silvana, muitas vezes os filhos repetem aquilo que os pais fazem. Eles acabam vivendo num ambiente, ele foi moldado por aquele pai ou pelaquela mãe, e principalmente se o pai teve sucesso naquela área. Se o pai é um médico, o filho olha o pai ganhando, prosperando, viajando, fazendo várias coisas, logo ele olha e fala, eu quero ser igual ao meu pai. Quantos de nós, quando pequenos, pelo menos eu tive esse sonho de ser professora? E por que eu queria ser professora? Não sei se mais alguém que está aqui comigo teve esse desejo também. Eu sempre falava quando eu era pequena, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professora. Por que eu queria ser professora? Porque eu provavelmente admirava, e eu tinha uma admiração pela minha professora, eu lembro do nome dela até hoje, a professora Janete, que era aquela professora que foi até o 4º ano comigo. E então assim, eu era apaixonada pela professora Janete, logo eu queria ser uma professora, porque eu admirava aquilo que ela fazia, a forma que ela fazia. A Mafê colocou, meus pais foram ok, mas não quero ser o que meus pais foram. Sim, até porque hoje a gente tem mais informações, né, Mafê? Mas lembra em épocas atrás, quer dizer, você é mais jovem do que eu, né? Assim, ó, em épocas atrás a gente não tinha tanta informação, a gente não tinha internet, a gente não tinha digital. Então as pessoas, elas eram moldadas a fazer aquilo que os pais fizeram. Então, e às vezes a gente tinha o sonho de ser algo daquilo que a gente conviveu. Por exemplo, eu convivi com os meus pais, os meus tios, que às vezes trabalhavam em fábricas, e a escola. Daí o meu desejo foi o que? Olhar pra minha professora e falar, eu quero ser igual a ela. A minha professora é muito legal, eu quero ser igual a ela. Só que uma criança, ela não sabe quanto uma professora ganha, o quanto ela se estressa, o quanto... Ela só vê aquilo que ela tá olhando de melhor, que ela tá admirando a professora, né? Então, analise um pouquinho a profissão dos pais de vocês. Até porque quando a gente a gente repete a profissão dos pais, às vezes é um sonho do pai e não é o nosso sonho. E às vezes a gente tá achando que a gente não serve pra nada, a gente acaba seguindo aquela profissão e a gente não prospera naquela profissão e achamos que a gente não serve pra nada, mas não é, porque você tá indo pra um caminho que não é o seu dom, o seu talento, que você teria que desenvolver aqui, que não é a sua missão. Às vezes você só quis agradar os seus pais, né? E aqui eu tava lembrando, eu falei assim, nossa, a profissão dos meus pais, né? Será que eu trouxe alguma coisa daquilo que eu aprendi com eles? A Heloísa colocou, eu queria ser bancária, porque achava que daí não ia faltar nada para nós. Olha só, Heloísa, que interessante, né, esse teu comentário de ser bancária relacionado com dinheiro, com a falta, né? Hoje nós temos mais clareza, né? A gente tem que fazer essa pergunta, por que eu faço o que eu faço? Por que eu quero fazer o que eu desejo fazer? No meu caso, como eu falei de ser professora, eu queria ser professora porque eu admirava, eu gostava da minha professora. Mas isso só basta? Obviamente, uma criança não fez essa pergunta. No sentido de, quanto ela ganha? Quanto tempo que ela trabalha? Será que ela tem tempo com a família dela? Sabe? As perguntas que a gente tem que fazer para ver se a gente de fato deseja aquilo que a pessoa faz.
Galera, vamos compartilhar essa live com outras pessoas, tá começando agora. Vamos lá. Então aqui, né, falei da profissão dos pais, eu me fiz essa pergunta, eu falei, o que eu trouxe dos meus pais? O meu pai, ele era colocador de pedras. Colocador de pedras não é pedreiro, tá? Embora ele também tivesse essa profissão, mas ele era colocador de pedras, pegava um muro, uma casa e colocava aquelas pedras decorativas. Antigamente se fazia muito, hoje ainda se usa, mas bem pouco, né? Porque tem outras pedras mais modernas e mais fáceis, né? Então meu pai era colocador de pedras e ele também foi empresário. Eu falo que meu pai era um empreendedor, ele tinha um boteco, ele tinha um bar. Então meu pai era um empreendedor, ele tinha um funcionário, ele tinha uma pessoa que ajudava ele nesse bar. A minha mãe era costureira. Primeiro ela foi do lar em um certo tempo da minha vida e depois a profissão dela foi ser costureira. Eu lembro que ela trabalhava numa costura do lado da minha casa quando os meus pais se separaram. Ela trabalhava do lado da minha casa. Logo, eu fiz uma experiência de trabalhar na mesma profissão da minha mãe. Quando eu estava com 14 anos, eu fui trabalhar na casa de uma pessoa que tinha uma costura e eu fui lá revisar roupas. Eu não tinha o dom da costura e nem queriam me colocar na máquina para ensinar a costurar, mas tinha como revisar as peças, que é o que? Tinha um boneco, né, um manequim, a gente colocava as camisetas lá, então tinha que olhar se as costuras estavam corretas, tinha que revisar a roupa. Então eu fui trabalhar num lugar aos 14 anos para fazer revisão, era numa costura mesmo, e eu fui fazer esse trabalho de revisão. E eu lembrei que eu trabalhei 30 dias nesse local, e depois, no dia que era para eu receber meu salário, eu lembro que era muito longe da minha casa, eu trabalhava das 5 da manhã a 1h30, eu tinha só 14 anos, eu tinha que pegar 2 ou 3 ônibus para chegar naquele local, então eu saí de casa muito cedo. E quando eu fui receber o meu salário, a dona dessa costura, ela fugiu. Ela saiu no dia que todo mundo ia receber o salário, ela saiu, ela fechou a casa dela e foi embora. Ela fugiu porque ela estava com problemas financeiros e ela acabou não conseguindo pagar mais as costureiras, né? E foi só 30 dias, mas tinha pessoas que estavam trabalhando há muito tempo ali com ela. Enfim, acabei passando por essa experiência que marcou muito a minha vida, mas eu fui seguir aquilo que a minha mãe fazia, que era o quê? Trabalhar numa costura. E com o passar do tempo, né, aos 16 anos eu fui trabalhar numa loja de calçados como vendedora, meu primeiro trabalho CLT. E lá eu descobri a minha profissão, que é a profissão de eventos. Só que, quando eu comecei a trabalhar com eventos, primeiro eu fui promotora de eventos. Primeiro eu estava atenta aos detalhes, eu estava numa loja de calçados, eu aprendi a vender nessa loja de calçados com pessoas mais experientes que eu. E lá eu conheci uma pessoa que estava fazendo um trabalho como modelo na frente dessa loja de calçados. E eu olhei para ela e falei, nossa, eu quero fazer o que ela faz. Mas por que eu falei que eu queria fazer o que ela faz? Porque eu olhei para ela, achei ela muito bonita, ela estava bem vestida, ela tinha uma abordagem, uma comunicação muito boa, uma postura boa. Eu falei, nossa, eu quero ser igual a ela. E eu era super jovem, ela também eu tinha 16, ela tinha 18 anos. Logo eu fui em busca de fazer um curso de modelos e poder trabalhar com eventos. Quando eu comecei a trabalhar com eventos, então eu fazia um trabalho freelance. E eu lembrei, quando eu vim trazer esse assunto para vocês, que um amigo do Wellington precisava fazer um trabalho em Florianópolis, que era fiscalização de tabloides. Sabe aqueles tabloides de supermercado? Que antigamente, hoje a propaganda vem muito na internet, mas eu acho que ainda se faz isso. Eles colocam as promoções do supermercado nos muros das casas. Eu fiz uma fiscalização, na época eu estava com 18 já e eu já dirigia, o Wellington tinha carro e eu já dirigia. Então eu tinha que fazer uma fiscalização para ver se eles estavam colocando esses tabloides nos muros, ou estavam jogando fora. Então eu fiz um trabalho de fiscalizar isso, então eu tinha que ficar muito atenta para ver como que estava esse material e olhar se não tinha nenhuma falha no trabalho daquela empresa. Depois eu também trabalhei já isso como empresária, com 21 anos eu abri uma empresa de eventos. Eu trabalhei para uma empresa onde eu fazia um trabalho onde a gente tinha que fazer um folder, tinha que preparar aquele folder da agenda de shows daquele local. E eu lembro que eu tinha uma pessoa que construía todo o material da agenda de shows, só que eu que fazia a correção daquele trabalho. Eu não era redatora, que a profissão que faz essa correção é um redator. Eu não era redatora, mas como aquela empresa não podia pagar um redator, eu mesmo fazia a correção. Só que eu tinha que assumir o erro, porque se eu imprimisse algum material que estava com um erro de português ou um erro na agenda, por falta de olhar com atenção, aquele material ia ser impresso, como já aconteceu uma vez de material ser impresso,
E se existia algum erro, a gente ia ter que jogar todo aquele material fora. Então aquele dinheiro ia pro lixo. Bem-vinda, Jane. Aquele dinheiro, o investido, né, ia todo pro lixo. Então eu tinha que ter uma atenção muito grande para não ter nenhum erro. E aconteceu uma vez só, e foi onde eu fiquei com mais atenção ainda. Bem-vinda, Jéssica. Então aconteceu uma vez de ter saído um erro, e no fim a gente acabou resolvendo, colocamos uma fitinha em cima do erro, arrumamos ali a mão mesmo para não perder o material, para não jogar esse dinheiro fora. E por que eu tô falando para vocês da fiscalização que eu fiz e dessa correção de material? Porque lá quando eu fiz esse trabalho, eu não sabia que aquilo que eu fiz, que parecia ser uma coisa muito simples, me ajudou na minha profissão futura, que é organizadora de eventos. Porque muitas vezes quando a gente vai escrever um texto, hoje a Morgana tem muita facilidade. Quando eu pego um texto grande, hoje o ChatGPT faz isso pra gente, ele faz a correção de texto. Mas tinha uma época atrás que não fazia. Então assim, quando eu vejo um material, algum texto, alguma coisa pra internet, eu consigo, sem ler o texto, eu consigo encontrar o erro, o problema, aquilo que está errado. Eu tenho uma facilidade muito grande. Se eu vejo uma foto, alguma coisa, um ambiente, eu consigo localizar os problemas nesse ambiente, nessa imagem, só com um olhar muito rápido, por eu ter exercido aquilo lá no começo. E eu tô falando isso pra vocês por quê? Pra gente ficar atenção aos detalhes. Aos detalhes o quê? O que os meus pais faziam, o que eu repeti daquilo que os meus pais faziam e por quê que eu quis fazer a mesma coisa. O que eu fiz lá atrás, mesmo que um trabalho que você faça dentro da sua casa, o que eu fiz lá atrás, o que hoje eu estou repetindo e eu posso usar isso para minha profissão futura. Porque às vezes tem muitas coisas que estão escondidas e a gente precisa descobrir dentro dos nossos dons e talentos. Então, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Aqui, ó, todos nós somos dotados de capacidade infinita. Alguém aqui duvida que todos nós somos dotados de capacidade infinita. Só que às vezes a gente foi bloqueado por alguém falando que nós somos incapazes. Alguém falou pra nós que nós somos muito ruins naquilo que a gente faz. Às vezes eu sou uma boa mãe, só que por eu ter errado em alguma coisa com meu filho, alguém fala assim pra você, você não presta nem pra ser mãe. E você fica com aquilo na mente, nossa, nem pra ser mãe eu presto, nem pra isso eu sirvo. E você fica colocando aquilo na mente, ao invés de você focar nas coisas positivas, você acaba focando nas coisas negativas e você acaba encobrindo o seu dom e o talento. Porque alguém falou alguma coisa negativa. Eu até trouxe aqui, não era nem momento para falar para vocês, mas eu comentei com o Wellington sobre isso aqui. Aqui eu tenho uma goiaba. Uma goiaba. Gente, essa goiaba ela é saborosa, maravilhosa. Não sei se vocês gostam de goiaba, mas eu gosto muito de goiaba. Só que ela ficou assim. Essa goiaba ficou assim. Vocês entendem que aqui tem um pedaço que tá estragado, que tá podre? Só que aqui tem uma delícia de goiaba, ó. A maior parte da goiaba, ela está saudável, ela está boa, tá um cheiro maravilhoso aqui. Só que às vezes alguém falou pra vocês que vocês não servem pra nada, que vocês não têm dom, que vocês não têm talento, que você não faz nada bem feito. Só que aqui tem muitos dons e talentos, muitas coisas maravilhosas que Deus colocou em nós somos dotados de capacidade infinita. Só que você só fica olhando aqui. Você fica só prestando atenção naquilo que falaram pra você. Só que aquilo que falaram pra você não é o que você é. Você é essa maravilha aqui, ó, deliciosa. Só que você fica focado naquilo que falaram que você não era. Que você não servia pra nada. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: lembre-se de quem você era. Lembre-se de quem você era antes de dizerem quem você deveria ser. Será que você não tá sendo algo que alguém falou pra você ser? Essa é a pergunta que eu deixo pra você. Será que hoje você não está sendo exatamente algo que alguém falou que você deveria fazer? Lembre de quem você era antes, quando você nasceu. Você nasceu com capacidade infinita, dotado de capacidade infinita. Só que hoje você se vê aqui, ó. Você se vê aqui como uma pessoa incapaz. Só que você tem tudo isso aqui, ó, pra explorar, pra testar, pra melhorar, pra lapidar. Só que você tá focado aqui. Quando a gente parar de focar na goiaba podre, a gente vai poder desfrutar, degustar do que tem de melhor. Extrair o que tem de melhor da gente.
Então, quando eu falo para vocês olharem para a história do pai de vocês, ver se vocês estão repetindo alguma coisa que os pais fizeram, e não tem problema nenhum, mas perguntar por que eu faço o que eu faço, é para você descobrir isso, até porque a prosperidade ela é natural. Ó, o fluir de dons e talentos, relacionamentos, oportunidades e crescimento, então a prosperidade é um fluir de dons e talentos. A prosperidade é um fluir de dons e talentos, só que nós achamos que a prosperidade é dinheiro. Muitos de nós estamos numa profissão não porque a gente gosta daquilo que faz, mas porque a gente gosta do resultado que aquela profissão dá, que é o dinheiro. O dinheiro ele faz parte, porque não tem como a gente falar que não é bom a gente ter o dinheiro, a gente poder viajar, a gente poder fazer tantas coisas maravilhosas que o dinheiro nos proporciona. Mas a prosperidade ela é natural, e o natural da prosperidade é você fluir os seus dons e os seus talentos. O dinheiro, ele é munição, então ele é uma ferramenta de troca. Logo, se eu escolho uma profissão pelo dinheiro, pela ferramenta de troca, eu não vou poder viver a maravilha desse mundo, porque eu vou estar fazendo algo que eu não gosto. Eu sempre falo que quando a gente está dentro dos nossos dons e talentos, quando a gente consegue descobrir os nossos dons e talentos, a gente faz uma coisa, a gente vira a noite fazendo algo e a gente não sente cansaço. Eu lembro que o Pablo, ele sempre fala que quando ele vai fazer os eventos, né, e às vezes ele fica lá 12, 13, 14, 15 horas direto fazendo o método IP, por exemplo, e ele não vai no banheiro, ele só toma água, ele não come, e ele tá fluindo. Ele tá fluindo aquele dom e aquele talento que Deus deu para ele, e ele treinou aquilo, ele lapidou aquilo. E ele fala, eu não vejo o tempo passar. Até nós que estamos lá assistindo, a gente não vê o tempo passar. A gente até fica cansado. Ele que tá no palco não fica, mas nós que estamos lá sentados assistindo, ficamos às vezes cansados. Mas quando ele tá fluindo aquele dom e aquele talento dele, ele não cansa. Então ele acaba saindo desse tempo que a gente fica aqui o tempo todo olhando, mas que horas eu vou embora, meu trabalho é cansativo, eu não aguento mais. Então, quando ele tá fluindo no palco, eu tive essa sensação, quando nós fizemos, eu e o Wellington, nós temos um evento chamado EMC, que fala sobre a construção de um evento, mentorias e comunicação. E eu lembro que eu estava no palco, o Wellington me colocou para falar umas 2 vezes, uma na parte da manhã, outra na parte da tarde. E eu lembro que quando eu entrei na palestra da parte da tarde, eu comecei a fluir. E uma das coisas que eu cuido muito é com o horário para não passar, né? Quando a gente tem uma agenda de eventos, pra gente no evento não passar do horário. Mas eu comecei a fluir de tal forma que eu esqueci do tempo. E eu lembro que eu falei pro Wellington, mostra na TV pra mim quando o meu tempo acabar. E eu olhava para aquele tempo e eu fui esquecendo, e o Wellington só falava, continua. Ele tirou o tempo e ele colocou na TV, continua, só continua. Porque eu tava fluindo tanto que o negócio tava maravilhoso. E lá eu tive essa sensação, eu falei pro pessoal, eu falei assim, gente, eu tô com a mesma sensação que o Pablo conta no método IP, que é uma sensação de que eu poderia ficar a noite inteira fazendo aquela palestra, sem sentir, sem ver o tempo passar. Porque eu estava fluindo, eu estava dentro do meu dom e do meu talento, aquilo que eu estava lapidando, aquilo que Deus colocou na minha mão e eu estava lapidando. Então aqui diz que nós, né, o que você era antes de falar em quem você deveria ser? Nós temos o poder de criar, nós temos o poder de criar, de imaginar, de produzir algo de muito valor. Nós temos esse poder, então nós temos que focar nesse poder, perguntar para Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? Fazer oração, desde quando aos 18 anos, quando eu e o Wellington, a gente começou a frequentar uma igreja, eu lembro que eu fazia uma oração para descobrir meus dons e talentos. Eu ainda devo ter essa oração guardada, mas eu lembro que eu fazia isso diariamente. Eu acordava de manhã e falava, Deus, eu não lembro da oração agora de cabeça, mas era, Deus, mostre qual a minha capacidade infinita, eu quero exercer os meus dons e talentos. Eu fazia aquela oração diariamente, todos os dias. Eu ia trabalhar fazendo aquela oração. E Deus construiu a minha história de uma forma, só que eu tive que estar atenta. Às vezes a gente está dormindo. A gente tem que estar atenta àquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Então precisamos modelar pessoas que inspiram. Se você aqui, tem alguém aqui que está com dúvida do que vai fazer na vida, e não importa a idade, porque às vezes a gente fez uma coisa a vida toda e hoje a gente quer descobrir aquele dom e talento, tem alguém aqui que ainda não descobriu seus dons e talentos? Deixa eu compartilhar com outras pessoas aqui, se vocês quiserem compartilhar também, vão ajudar a alcançar novas pessoas. Vamos lá.
Então, se puderem colocar aqui, né, se tem algo, né, se alguém aqui está nessa fase de descobrir o talento. Então, assim, uma das dicas que eu posso dar pra vocês, né, modelem pessoas que inspiram vocês. Comecem a modelar, só que não modelar só no resultado dela, porque é muito bom a gente olhar o Pablo Massal, a Carol, e olhar que ele anda de avião, que ele é bilionário, que ele mora numa mansão, que ele tem os melhores carros, que ele tem uma escola que educa os filhos. É muito legal, a gente olha, vocês entendem que às vezes a gente gosta de uma profissão através do resultado da pessoa, só que a gente não olha a construção que fez a pessoa chegar naquele resultado. A Mafi colocou aqui, eu vejo potenciais e não sei extravasar. Então vamos ver se até o final dessa live a gente consegue abrir um pouco mais a sua mente, tá? Que é o mais importante você tá fazendo. Você não tá olhando aqui, você tá olhando pro potencial. Você tá olhando que você tem que você tem capacidade. Só que você ainda não está sabendo onde colocar. Talvez tá faltando teste, talvez tá faltando ousadia, tá faltando coragem, determinação. Tá faltando isso para você testar. E testar muitas vezes. Quem inventou a lâmpada fez muitos testes, errou muitas vezes antes de acertar. Só que o problema é que a gente começa e a gente desiste porque a gente quer um resultado muito rápido. Então, assim, modelar pessoas que te inspiram. Um exemplo, né, eu falo do Luciano Hang, que é lá da minha região, de Brusque, que é o velho da van, né? Olha uma pessoa que construiu coisas gigantescas, só que ele não veio de uma família rica. Ele teve que construir aquilo, ele teve que ser lapidado. O próprio Pablo, a história do Pablo, a Luísa Trajano, que é do Magazine Luiza. Tantas pessoas que a gente pode olhar a história, mas não olhem só para o resultado. Comecem a perguntar pro ChatGPT, eu quero conhecer a história da Luísa Trajano. Coloca lá, como que ela, o que os pais dela faziam, como ela começou, ela tinha dinheiro, ela não tinha. Começa a colocar lá e começa a ver para você se inspirar e ver o que você pode fazer com seus dons e talentos através da história dos outros. Eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito quando eu tô focada em alguma coisa, quando vem algum tema. Por exemplo, quando eu criei a mentoria Mapa da Realeza, eu comecei a ler na Bíblia o que os reis daquela época e rainhas faziam. Eu comecei a assistir filmes sobre reis e rainhas. Como que elas se comportavam, como que elas se vestiam, o que elas fazem. Eu comecei a ler livros, eu comecei a fazer várias coisas que tinham a ver com realeza, com feminilidade. Então eu comecei a estudar, me aprofundar naquilo e ali Deus vai trazendo mais clareza pra gente seguir o nosso propósito. Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro, estar atento o tempo todo. Uma das coisas, né, falei pra vocês ali sobre o poder da oração. Orem, peçam pra Deus mostrar o caminho. Peça pra Deus, sempre falo, Deus, me mostra, faz eu me conectar com os teus colaboradores, com os teus amigos, com pessoas inspiradoras. Muitas vezes nós temos dons e talentos, só que esse dom e talento que a gente tem, talvez precise de uma outra pessoa que tem um dom e um talento diferente para casar com o seu. Duas pessoas, por que às vezes uma sociedade é muito bom? Porque você tem dons e talentos que o outro não tem. Por exemplo, o Wellington. O Wellington é uma pessoa super influente. E aqui eu falo para vocês também fazerem o teste DISC, quem não fez ainda, é muito importante fazer esse teste, que é para saber qual que é o teu perfil comportamental. Então o Wellington no teste DISC deu que ele é uma pessoa influente, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que não tem vergonha. Logo a Morgana já era uma pessoa mais reservada. Eu tenho o perfil dominante. Então, com o perfil dominante, eu sou uma pessoa ótima para fechar negócio. Eu sou aquela pessoa que eu não dou desconto, eu mostro valor, eu consigo... eu tenho habilidades diferentes das do Wellington. Quando a gente se junta e a gente não compete, porque às vezes a gente pode competir. Às vezes eu quero que o Wellington seja igual a mim e ele quer que eu seja igual a ele. Não é competição, é você juntar com outro sócio. Amigas, às vezes tem pessoas que são amigas e de repente elas olham, nossa, você é boa nisso, eu sou boa nisso, vamos fazer um negócio? Se junta ali, pum, dá uma ideia. Então, às vezes precisamos de outras pessoas para que essa nossa ideia possa florescer. Outra coisa que eu trago aqui, né? Eu falei pra vocês do teste DISC pra saber o que você é, dominante, influente, se tem estabilidade ou conformidade. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente faz o teste, isso eu tinha uma cabeça antes e eu achava que era isso, tá? A gente faz o teste DISC e a gente olha que nós somos dominantes, né? Como eu falei pra vocês o que eu sou dominante. Daí eu foco, eu sou boa nisso, só que eu esqueço do restante. Aquilo que eu não sou boa, eu preciso lapidar pra ficar boa também.
Porque nós viemos aqui para ter muitos dons e talentos. Então, não, eu tenho só o talento para dança. Vamos supor que eu, né, praticasse a dança. Bem-vinda, Helenita. Então, vamos supor que eu tivesse o talento para dança. Não, a minha vida é ser dançarina. Não, eu posso lapidar dons e talentos em outras áreas também. Então, quando eu descobri que eu tinha dominância alta e influência muito baixa, o que a Morgana fez? Preciso melhorar minha influência. Porque ser só dominante não adianta. Se eu tiver dominância com um pouco de influência, uau, muito bom. Eu vou conseguir estourar, né? Eu vou conseguir entrar num ambiente, conversar com pessoas, ser mais sociável. Então eu tive que melhorar isso também, eu tive que melhorar minha comunicação. Porque para eu ser influente, eu também preciso saber me comunicar. Então eu lapidei outras áreas que eu não era tão boa. Hoje, se eu fazer o teste diz que provavelmente a minha influência vai melhorar um pouco, a nota da influência, né? Falo também sobre as 5 linguagens do amor. Quem não leu o livro, leia o livro. Parece muito simples, mas aqui na minha casa foi muito importante saber qual que é a minha linguagem do amor e saber a linguagem do amor do Wellington, porque a gente faz para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Minha linguagem do amor é atos de serviço. O Pablo falou que a linguagem do amor tem a ver também com os seus bloqueios. Talvez tive que fazer muitos atos de serviço lá na minha infância e hoje eu acho que eu valorizo atos de serviço quando alguém faz alguma coisa pra mim. Só que o Wellington, a linguagem do amor dele era dar presentes. O que o Wellington fazia? Me enchia de presente. E ele adorava receber presente. Não que eu não gosto de ganhar presentes, eu acho que todo mundo gosta, mas não é uma coisa que eu valorizo. Se for me dar um presente e fazer um atos de serviço pra mim, eu valorizo mais o atos de serviço. E o Wellington não fazia o ato de serviço e me dava presentes. Logo eu achava que eu era infeliz, porque meu marido não me agradava. Então a gente entender isso, nós trazermos isso, né, pro nosso casamento também, pro nosso negócio, foi o Wellington entender que ao invés de me encher de presentes, às vezes ele teria que me ajudar em casa com alguma coisa, pra eu me sentir mais preenchida. E eu entender que se ele me dava presentes era porque ele gostava de receber presentes também. Então tudo vem do autoconhecimento, do nosso entendimento. A Evelyn Costa colocou, nossa, muito verdade, minha é tempo de qualidade. Tudo que eu servi quis dias meus pais e não tive. Tudo que eu quis servir os meus pais e não tive. Então, Evelyn, por isso que é importante a gente entender tempo de qualidade. A gente cobra do outro aquilo que a gente gostaria de receber. Então, você entender, ter esse autoconhecimento, como é o meu perfil, como que eu... por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca deixo... é uma qualidade, mas também tem que tomar cuidado. Eu nunca deixei com que as pessoas falassem o que eu deveria fazer. Por quê? Eu governo a minha vida. Então, eu nunca deixei... Eu saí de casa muito cedo, então eu trabalho desde os 12 anos. Então eu fui independente já desde muito cedo. Então eu nunca permiti que ninguém dissesse o que eu tinha que fazer. Quando a pessoa fala alguma coisa, hoje eu faço perguntas. Será que a pessoa tem razão? Eu sempre faço perguntas. E isso é tão forte em mim que eu não tinha observado isso. Eu faço coisas diferentes. Eu nunca quis fazer as coisas de acordo com a manada, com o que todo mundo está fazendo. Eu sempre quero ser aquele 1% que faz a diferença. Então, desde muito cedo, eu gostava de trabalhar à noite, fazia trabalho noturno. Eu trabalhava com eventos, durante o dia a gente executava eventos, mas à noite era onde eu criava os projetos. Então, eu gostava de trabalhar à noite, eu não via a hora passar, eu tinha foco naquilo que eu estava fazendo. Então, eu sempre falava, enquanto as pessoas estão dormindo, eu estou ganhando dinheiro. Enquanto as pessoas dormem, eu estou ganhando dinheiro, porque eu estava exercendo uma coisa tão bem feita que o retorno ia vir. Então, eu trabalhava à noite, eu aproveitava essas horas noturnas. Outra coisa, eu nunca almocei meio-dia. Nunca, de vez em quando almoço. Mas eu e o Wellington, a gente sempre levou a nossa vida com horários diferentes. E eu sempre faço coisas diferentes do que a manada está fazendo naquele momento. Por exemplo, acordar cedo. Nem todos acordam cedo. Eu acordo cedo para fazer meditação, para fazer oração, porque muitas mentes, a maioria das pessoas estão dormindo. Meio-dia, não almoço meio-dia. O que eu faço meio-dia? Eu vou pra academia. Enquanto as pessoas estão comendo, eu estou malhando. Então eu sempre faço coisas ao contrário daquilo que a manada está fazendo. E por que eu tô comentando isso pra vocês? Autoconhecimento. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou assim? Será que isso é um defeito ou é uma qualidade? A gente tem que fazer essas perguntas, como a Evelyn colocou aqui.
A linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Quando ela entende isso, ela pode falar para a pessoa que ela está namorando, está casada, falar: eu gosto muito, eu prezo muito pelo tempo de qualidade, eu preciso que você me dê tempo de qualidade. Então, só que quando a gente não sabe, a gente cobra do outro aquilo e não sabe nem falar o porquê. Eu tive muitos problemas com o Wellington com isso, de a gente não entender essa questão principalmente do ato de serviço. Só que depois que a gente trouxe o entendimento, hoje eu já não cobro mais tanto. Eu nem preciso mais, eu acho que só o entendimento já curou. Hoje eu já não cobro mais ele dos atos de serviço. Parece que passou, sabe? Por isso que o Pablo falou que muitas vezes a nossa linguagem do amor tem a ver com o nosso bloqueio, como a Evelyn colocou aqui também, que, né, tem a ver ali sempre, às vezes, a falta do tempo de qualidade dos pais pode ter feito ela cobrar esse tempo de qualidade de outras pessoas, né? Então, aqui diz, né, na própria Bíblia fala assim: conheça a ti mesmo. Será que você se conhece? Se pergunta quais são os seus dons e talentos. Será que você se conhece de fato ou você está vivendo aquilo que falaram para você que você deveria ser? Em Romanos diz, né, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renove a sua mente. Então, não seguir a manada. É aquilo que eu falei pra vocês, que meio-dia as pessoas comem, eu vou pra academia, e eu vou almoçar lá 2, 3 horas da tarde. Quem disse que todas as pessoas têm que almoçar meio-dia? Que o horário do almoço tem que ser meio-dia? Ah, porque foi criado pela manada. Daí a gente vai lá e faz aquilo que a manada fala que tem que ser feito. Quem disse que eu tenho que fazer? Eu sempre faço as perguntas. Ah, mas daí tem que fazer... Não pode comer às 10 horas da noite. Mas quem que falou isso? Será que se eu comer um ovo vai fazer mal? Né? Então a gente tem que fazer essas perguntas. E aqui fala também sobre... outra coisa que eu falo aqui, né? A gente desfrutar no processo. Quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, a gente quer que aquilo acabe rápido. Quando você está exercendo uma função de algo que você não gosta, que não tem a ver com o seu propósito, você quer que aquilo acabe rápido. Eu quero que a hora passe rápido. Quando a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente não vê a hora passar. A gente é produtivo. Então você tem que desfrutar no processo. Você tem que observar se... você está olhando muito para o relógio para ir embora. É porque você está fazendo algo que você não gosta e muitas vezes não tem a ver com o teu propósito. Nem tudo nós vamos fazer o que a gente ama, tá? Porque dentro do processo de organizar eventos, tem coisas que eu não gosto de fazer. Por exemplo, eu não gosto de mexer com planilhas. Não gosto, nunca gostei de mexer com planilhas. Por mais que eu tentei mexer com isso para ver se, né, eu ia desenvolver alguma coisa, eu não gosto. Então hoje eu contrato pessoas que amam mexer com planilhas. Então, dentro do processo de eventos, eu também tenho coisas que eu não gosto de fazer e às vezes eu sou obrigada a fazer, porque faz parte do processo, até que eu encontre alguém que faça melhor que eu. Mas o problema é quando você não suporta mais aquilo que você faz, você fica muito tempo... Quantas pessoas que eu sei que trabalham CLT hoje e que elas já viram que elas cumpriram o propósito delas e elas não foram para o próximo nível porque elas estão acomodadas com aquela garantia de salário. Só que elas estão fazendo algo que elas não gostam. É triste isso, hein? É muito triste porque vai chegar um momento da vida de vocês que você vai estar totalmente insatisfeita. Você está deixando de usar os dons e os talentos que Deus deu para você. O Pablo fala uma coisa que eu acho muito interessante. Que o trabalho, você é remunerado, né, no seu trabalho para você aprender. Você vai aprender. Depois que você aprendeu, você tem que ir para a próxima etapa. Porque depois que você aprendeu, se você aprendeu aquela função e você permanece fazendo sempre aquela mesma função, você não vai estar andando mais para frente, você está andando para trás. Porque a gente está dentro do trabalho para aprender. Bem-vindo, Marcel, a Kelly. Então, nós estamos naquele trabalho para aprender. Depois que você aprende, você vai para a próxima etapa. Eu tenho uma empresa de organização de eventos há 20 anos, mas eu não faço há 20 anos a mesma coisa. Eu sempre tive que renovar, até porque uma empresa que fica 20 anos fazendo exatamente a mesma coisa, muitas vezes ela está fadada ao fracasso. Por quê? Porque a gente tem que renovar. Imagina se há 20 anos que não existia o digital, eu não entrasse para o digital hoje. Eu ia ficar para trás? Então a gente tá sempre tendo que renovar a nossa mente e os nossos negócios, né? Então assim, como descobrir o seu talento, né? Como você descobre o seu talento? Bem-vinda, Kelly. Então assim, como que você descobre o seu talento? Primeiro,
Para você saber o seu talento dominante, você tem que fazer perguntas. Primeiro, o autoconhecimento. Lembra que eu falei para vocês? Faça pergunta para você mesma, para você se autoconhecer. O que eu gosto, o que eu estou repetindo dos meus pais, o que eu estou fazendo porque falaram que eu deveria fazer, aquilo que eu estou fazendo só por conta do dinheiro, do resultado e não por conta do processo. Eu estou aprendendo ou não estou aprendendo nesse trabalho? Isso aí, Marcel, bora turbinar e vamos pra cima. Então, o que eu gosto de fazer? A gente tem que ter o autoconhecimento. Primeira coisa, autoconhecimento. Segunda, nós temos que fazer uma experiência. Nós temos que experienciar aquilo que a gente vai fazer. Às vezes tem pessoas que estão no CLT, mas elas querem abrir algo novo. Elas não querem abrir mão do trabalho CLT, que é a segurança, e eu quero abrir algo novo. Eu tenho que tirar algumas horas do meu dia para testar, para experienciar esse algo novo. Eu começo, de repente, vou lá, faço um Instagram sobre uma mãe. Vamos supor, uma mãe que tem um filho, ela tá vivendo aquela primeira experiência com o filho. Essa mãe, ela tem mais experiência do que eu, que ainda não sou mãe. Então, o que ela pode fazer? Ela abre um Instagram, ela sente vontade, abre um Instagram e começa a ensinar as mães. Só que daí ela olha e ela fala assim, nossa, mas tem tantas mães ensinando na internet muito melhor do que eu. Mas tem muitas mães que não sei o que, ela começa a se auto-sabotar, mas ela nem experienciou o Instagram dela ainda. Ela nem teve a oportunidade de ouvir uma mãe falar assim, nossa, você salvou a minha vida. Porque o meu filho não dormia à noite, agora com a tua experiência, aquilo que você contou na internet, salvou o meu sono e do meu filho que eu estava fazendo uma coisa errada. Então a gente tem que testar, nós temos que experienciar, a gente não pode desistir. Muitas empresas fecham nos primeiros 2 anos porque a pessoa não persiste. Às vezes ela estava naquele momento do romper, mas porque ela acha que ela é comum, que ela não faz nada de extraordinário, porque ela fica ouvindo aquelas vozes que falavam que ela não era capaz, ela acaba desistindo no caminho. Então, primeiro, autoconhecimento. O segundo, precisamos testar, experienciar, desfrutar desse processo, aprender nesse processo, ter muita atenção. Depois, nós temos que ter um feedback externo. Isso aqui não é que temos que, é um conselho que eu dou para vocês. Um feedback externo. Começa a perguntar para pessoas que moram com você ou que são pessoas da família. Começa a perguntar o que elas acham que você faz de melhor. Às vezes alguém vai falar assim, nossa, eu acho que você cozinha muito bem. Como eu falei que eu tenho uma irmã que é uma ótima cozinheira. A pessoa vai falar, eu acho que você cozinha muito bem. Nossa, a sua voz é muito bonita. Às vezes ninguém falou pra você, às vezes você tem uma voz pra cantar lindos louvores. Mas você nunca exerceu porque nunca ninguém te elogiou e você não fez a pergunta também. Então, comece a perguntar para as pessoas o que ela acha que você tem de melhor. Para ver se algumas... Porque às vezes você vai ver que várias pessoas repetem a mesma coisa. Nossa, você é uma ótima cozinheira, uma ótima cozinheira, uma ótima cozinheira. Ou você é uma ótima mãe, uma ótima esposa. Você é uma pessoa muito paciente. Ou você é uma pessoa... eu sempre falo para as mães, né? Elas observarem muito os talentos e os dons dos filhos, porque tem coisas que nós vamos fazer com a profissão que são coisas que usam as mãos. Por exemplo, o médico, ele precisa usar as mãos. No entanto, que eu conheci alguns médicos que moravam num condomínio que eu morava, e eu lembro que as esposas, a gente praticava esporte nesse condomínio, a gente jogava vôlei, fazia competição, campeonatos de vôlei, e as esposas não deixavam o marido participar dos campeonatos. Por quê? Porque a profissão dele era com as mãos, ele era médico, ele usava as mãos. Se ele machucasse as mãos, ele não ia poder fazer a cirurgia. Então tem dons e talentos que a gente faz com as mãos, tem dons e talentos que a gente usa o pé, tem dons e talentos que a gente usa muito a parte mental. Então assim, você é melhor com o quê? O que você faz de melhor? Então ter esse feedback externo. No que você acha que eu sou bom? As pessoas vão começar a relatar e você ter atenção àquilo que elas falam e àquilo que elas repetem sobre você. E você se perguntar pra você mesma, no que eu sou boa? O que eu faço de melhor? O que eu fazia antes que eu deixei de fazer porque alguém falou que eu não era boa? E ter muita persistência e dedicação, que nós já falamos sobre isso, né? Não desista no caminho, vai lá, persiste. Às vezes você vai ter que mudar a rota. Às vezes você começa no caminho, só que você não sabia ainda aquele caminho certo. Às vezes você vai ter que mudar a rota, vai ter que virar um pouquinho aqui. Mas não desiste, continua, persiste. Às vezes você abre, eu estou usando o exemplo de um Instagram, de alguém que vai trabalhar no digital sobre um determinado assunto. Você fala sobre uma coisa e depois você muda a rota. Por exemplo, a Morgana. Eu já tive meu Instagram voltado para o setor de eventos, onde eu ensinava a promotora de eventos a exercer a função que eu exercia e a ter um crescimento nessa área. Depois eu comecei a conversar com mulheres.
Eu vou entrar agora em junho para uma nova fase, que tem a ver com mulheres, tem tudo a ver com o que eu faço, mas eu vou voltar para um outro negócio que logo vocês vão saber. Então, assim, dentro dessa construção do digital, eu tô falando hoje no digital, você vai dançando em algumas coisas até que você pegue o foco em alguma coisa. É isso que eu quero fazer. É isso mesmo, é isso aqui que eu tô ajudando as pessoas. É isso aqui também que tá me dando retorno financeiro. É isso que eu faço e eu não vejo a hora passar. Que eu tô tranquila, eu amo o que eu faço. Então você tem que testar, né? Ter esse teste, a persistência e a dedicação. E outra coisa que não pode faltar para você descobrir seu talento: estudar e ter uma orientação profissional. O que é estudar? Ir para a internet, modelar pessoas, pesquisar sobre aquilo. Você tem que viver aquele momento da sua descoberta dos seus dons e talentos, como se você já estivesse sentindo o resultado daquilo. Você tem que vibrar o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito focada. Quando eu boto uma coisa na mente, vocês não têm noção. Eu tô indo para uma área agora que é um pouco tem a ver com mulheres, mas é um pouco diferente do que eu fazia. Então eu tô tendo que pesquisar sobre muitas coisas, estudar sobre muitas coisas, modelar pessoas que eu não modelava. Então é uma nova descoberta. Só que eu tenho foco total, eu vivo aquilo, eu acordo pensando naquilo, eu durmo, eu sonho com aquilo. Então aquilo acaba se tornando uma realidade. Deus começa a trazer, o universo começa a trazer pessoas, coisas e fatos que tem a ver para realizar aquele desejo que eu tanto botei no meu coração. Então não é só pensar assim, eu quero trabalhar com eventos, que legal. Daí você não pensa mais naquilo. Você tem que dormir pensando naquilo, você tem que acordar pensando naquilo, você tem que se vestir pensando naquilo, você tem que tomar banho pensando naquilo, naquele seu desejo, sabe? Então a Kelly fala, eu preciso desse posicionamento, me procura depois no privado, posso te ajudar, tá, Kelly? Então, assim, temos que descobrir o talento e temos que sentir, viver, vibrar aquilo. Fazer as perguntas, não ficar andando de acordo com a manada. Então, por último, como eu falei pra vocês, estudo e orientação profissional. Estudar, vibrar aquilo e pedir uma orientação profissional. Conversar com pessoas que têm o resultado que você ainda não tem. Por exemplo, eu estou em Alphaville, São Paulo, há 3 anos. Eu estou estudando com o Pablo Massal, com a Carol Massal. Hoje já somos sócios, somos players do Pablo. Então, assim, eu construí uma história onde eu vibrei aquilo e eu comecei a andar com pessoas que tinham resultados que eu não tinha. Para entender como elas faziam, qual era o processo. Então eu fui em busca de ajuda de um profissional especialista naquela área que eu gostaria de desenvolver. Comunicação, subir em palco, falar com pessoas, ser mais influente, ajudar pessoas. Entende? Então precisamos estudar, vibrar e procurar ajuda profissional. Tem muitas pessoas competentes que podem nos ajudar a fazer com que a gente chegue naquele objetivo de forma mais rápida. Então, as pessoas que hoje têm muito sucesso na vida são aquelas pessoas que sabem resolver o problema. Lembra que eu falei pra vocês que só ter inteligência não basta? Eu sou uma pessoa muito inteligente, meu QI é super alto, só ter inteligência não basta. Eu conheço muitas pessoas inteligentes que fizeram mais de uma faculdade e hoje estão trabalhando pro não inteligente. Várias pessoas inteligentes, formadas, que hoje estão trabalhando para aquele que na escola não era o inteligente. Era aquele quietinho, era aquele que observava, aquele que tinha atenção nos detalhes, aquele que não desistia, aquele que persistia. É uma decisão, é isso aí. Então, assim, não tô falando mal dos inteligentes, só que eu tô falando que só ter inteligência não basta. Você precisa fazer, você precisa testar, você precisa colocar a mão na massa, você precisa se perguntar. Então, inteligência junto com sabedoria, perfeito. Temos que ter sabedoria para exercer a função que Deus colocou a gente para fazer aqui. A nossa função, o nosso talento, os nossos dons. Aquele que colocou, estar aqui, estou aqui através de uma pessoa. Já me faz ter bem-vinda. Que bom, bota o nome da pessoa que te convidou pra gente saber quem é. Então, assim, estamos aqui para resolver problemas. Dons e talentos, eles vieram para resolver problemas. Eu tenho um cunhado que resolveu um problema. Ele criou uma peça onde faz economia de água na casa das pessoas. Ele resolveu um problema das pessoas que gastavam muita água, que desperdiçavam muita água. Ele teve uma ideia, ele não tinha faculdade, ele não era o cara mais inteligente. Ele teve uma ideia onde ele criou uma peça que fazia economia para as pessoas. Logo, ele não resolveu o problema de uma pessoa, ele resolveu o problema de milhares de pessoas. E quando eu resolvo o problema de milhares de pessoas, eu prospero.
Quando eu ajudo o maior número possível de pessoas através dos meus dons e talentos, eu prospero. Aí eu pergunto para vocês, o que você está fazendo com os dons e talentos que Deus te deu? Na Bíblia tem a parábola dos talentos, onde Deus dá talento para algumas pessoas, três servos, 3 pessoas que estão ali ajudando. Para um ele deu 2 talentos, para outro ele deu 5, para outro ele deu 1 talento. Quem ganhou 5 multiplicou os talentos. O que é multiplicar os talentos? Ajudar o maior número possível de pessoas, resolver o maior número de problemas possíveis das pessoas. Se hoje eu tenho um filho, um bebezinho que nasceu agora, eu não consigo dormir à noite, porque eu não tenho experiência com esse bebê, e eu fico sofrendo, a mãe sofre muito por não dormir à noite, e vem uma mãe na internet e fala o segredo que ela descobriu para fazer o filho dela dormir, e eu começo a fazer no meu filho também, eu vou ter muita gratidão por aquela pessoa. Eu vou comprar a mentoria daquela pessoa, eu vou querer estar junto com aquela pessoa, ela está resolvendo um problema meu, ela está resolvendo uma dor minha. Então, quando eu falei da parábola dos talentos, quem teve 5 talentos foi lá e multiplicou aquele talento. Quem ganhou 2 talentos foi lá e multiplicou, mas quem ganhou 1 talento enterrou, com medo de perder. Muitas pessoas estão aqui na live e estão enterrando seus talentos, porque foram bloqueadas, porque não fizeram perguntas, porque acham que não tem capacidade para nada, porque não tomam decisão, porque andam de acordo com a manada, que é meio-dia, estão almoçando no sábado. Não tem problema nenhum, daqui a pouco eu tô indo pra academia. Mas assim, entenda que você só tá seguindo aquilo que as pessoas falaram que você deveria ser. Eu estou lendo um livro que fala, pense por si mesmo. A gente não tá pensando por nós mesmos. A gente tá deixando com que pessoas pensem por nós. A gente está deixando com que pessoas falem o que a gente deve fazer, quando que Deus toca no meu coração com aquilo que eu devo fazer. E às vezes eu estou enterrando um talento meu, porque eu acho que eu não tenho capacidade, porque alguém falou que eu não tenho. Todos nós, sem exceção, temos capacidade, dons e talentos. Então, como falei pra vocês, não adianta a gente ter inteligência sem ter sabedoria. Inteligência é saber que eu sou muito boa em organizar eventos. Eu, Morgana, sou muito boa em contratar pessoas. Eu sou muito boa em selecionar profissionais para eventos e para outras áreas. Eu sou muito boa nisso. Sabedoria é saber exercer essa função, é começar a testar, a organizar eventos, testar, contratar e selecionar pessoas para ver se eu estou sendo assertiva. Sabedoria é colocar em prática, é saber como eu uso esses dons e talentos para resolver o problema das outras pessoas. E quando eu consigo resolver o problema de milhões de pessoas, eu prospero. Aí sim, a munição, que é o dinheiro que eu falei para vocês lá atrás, ela vai vir de acordo com aquela semente que eu plantei. Aqui eu coloquei, não adianta você querer ter frutos de sementes que você nunca plantou. Não adianta. Não adianta você querer ter frutos de sementes que você nunca plantou. Muitos de nós estamos paralisados na vida, esperando por uma colheita de que nunca plantou. E já se passaram anos. A gente já teve várias ideias para colocar em prática, mas a gente está esperando uma colheita de algo que a gente não plantou. A Kelly colocou, através da sua pessoa, testemunho já me faz sentir esse posicionamento. Que bom, Kelly, que você pôde despertar aqui, ter esse posicionamento. Temos que ser posicionadas. Temos que ser pessoas determinadas a fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Todos nós temos dons e talentos, só que nós precisamos usá-los. Primeiro, descobrir, através do autoconhecimento. Depois que eu descubro, eu preciso exercer, experienciar, testar, usar. E outra coisa, muitas vezes a gente tem que tapar os ouvidos. Porque muitas pessoas no meio do caminho das coisas que vocês vão fazer novas, as pessoas vão falar pra você que você não é capaz. As pessoas vão ver um post seu na internet e vão falar, nossa, eu achei um erro de português. As pessoas que falam pra você que achou um erro de português, ela tá olhando isso aqui, ó. Ela não tá olhando todo. As pessoas que olham você postar alguma coisa e falam pra você assim, nossa, que ridícula, você virou uma blogueirinha. Ela tá olhando isso aqui, ó. Só que ela não tá olhando esse todo aqui. Você tá dando foco pra o que na sua vida hoje? Você tá focando os problemas? Aquilo que você acha que você não tem de melhor? Ou você tá focado naquilo que você tem de melhor? Nas coisas boas que você faz? Coisas simples. Os nossos dons e talentos, eles estão nas coisas mais simples da vida.
Como cozinhar, por exemplo. Uma mãe que é uma ótima cozinheira, que deixou de ir para o mercado de trabalho para cuidar dos seus filhos, que é a coisa mais importante, dar atenção para os seus filhos, às vezes ela cozinha muito bem. E depois que os filhos crescem, o que ela pode fazer? Ela pode fazer algo nessa área, que é cozinhar muito bem. Eu, por exemplo, tenho um projeto. Eu sou uma pessoa que nunca fui muito boa na cozinha, não fui. Testo até hoje algumas coisas, eu faço almoço na minha casa, mas assim, gente, meu marido é maravilhoso, tem que agradecer todos os dias a minha comida, porque, olha, não é fácil não sou muito boa na cozinha, mas eu já me vi tendo um programa de TV, um programa de TV não, né, um espaço onde eu vou fazer lives cozinhando, porque eu vou persistir nisso. Talvez alguém lá atrás falou que não sabia fazer comida, talvez alguém lá atrás me criticou falando que a minha comida era ruim. Isso era tão forte pra mim que meu marido, toda vez que ele sentava na mesa, ele sempre achava um defeito. Toda vez que ele sentava na mesa, o arroz ficou bom, a salada estava maravilhosa, mas eu olhava pro frango e falava, nossa, esse frango tá queimado, ou esse frango está seco, essa carne passou do ponto. Ele sempre falava isso pra mim. E eu cheguei e falei pra ele, olha, Wellington, você tá sempre olhando pro negativo e não pras outras coisas, né? E logo ele virou essa chavezinha também. Só que se a gente não tem o autoconhecimento, a gente olha aquilo que a pessoa tá falando e a gente foca somente naquilo que é negativo. E a gente deixa de descobrir, de extrair o nosso maior potencial, os nossos dons e talentos que vão fazer a gente chegar naquilo que a gente precisa chegar. A Heloísa colocou, Deus é extraordinário em nossas vidas, como Ele te usa para dar uma chacoalhada nas nossas vidas. Mas é isso que eu quero fazer com vocês. E que bom que esse feedback de vocês sobre essa chacoalhada, bom receber esse feedback de vocês, porque é isso que eu queria fazer com vocês, é despertar. Despertar, porque tem muitas pessoas aqui dormindo. As pessoas estão dormindo e não estão despertando para aquilo que elas têm de melhor dentro delas. Tem coisas que estão ocultas, tem coisas que estão encobertas. Por exemplo, a Morgana cozinhar, a Evelyn colocou aqui, amo cozinhar. A Morgana cozinhar, algum dia lá atrás, talvez alguém falou que eu não servia para isso. Eu não sei o real motivo por que eu não gosto ou porque eu não faço tão bem feito, mas eu tenho certeza que Deus colocou muitos dons e talentos dentro da gente. Se eu testar, experimentar e persistir nisso, eu vou ser uma ótima cozinheira. E eu vou ensinar muitas pessoas a cozinhar. Mas daí basta eu acreditar, porque se algum dia alguém falou pra mim que eu não era boa e eu acreditar nisso, eu vou me fechar nesse mundinho aqui e logo esse preto aqui, ele pode aumentar. Esse podre aqui, ele vai aumentando. Ele vai aumentando e eu vou ocultando toda a minha capacidade. É isso aí, Deus é especialista e usa as pessoas certas. Conta comigo para te dar muitas dicas, porque comida mineira é top também. Nossa, que maravilha, quero as dicas sim. Quero as dicas, as receitas, o como fazer. E aí, ó, você já pode ensinar sobre isso também. O autoconhecimento é a base de tudo, é isso aí. Então, vou deixar vocês aqui, né? Estamos finalizando a nossa live. Vou deixar ela salva, se fez sentido para você, reveja ela novamente, compartilhe com outras pessoas, ajude outras pessoas. Quem precisar de ajuda, eu sou mentora de mulheres. Hoje eu ajudo a pessoa a entender, né, ter o autoconhecimento sobre os traumas que ela passou na infância dela, as coisas que estão ocultas, pra gente descobrir a causa dos problemas, que é o efeito que você tem na sua vida hoje. Descobrir talentos, sou empresária na área de eventos, hoje sou esposa, coloco a minha prioridade como esposa e logo, logo uma futura mãe. E então estou aqui para ajudar vocês. Tem uma mentoria chamada Mapa da Realeza, onde eu ajudo muitas mulheres a se transformarem, a governarem a sua própria vida. Nós viemos aqui para governar, não ser governado. Não estamos aqui para fazer aquilo que as pessoas falaram para a gente fazer, e sim aquilo que Deus colocou, plantou dentro do nosso coração. Descobrir os nossos dons e talentos. Então aqui não adianta você querer ter frutos de sementes que você nunca plantou. Então eu quero despertar em vocês o que vocês comecem a plantar as sementes que Deus colocou no coração de vocês. A Luciana colocou a mentoria fantástica. Parabéns novamente, Luciana. Hoje está fazendo 50 aninhos. Aproveita teu dia. A Luciana faz parte da nossa mentoria Mapa da Realeza, uma rainha que está sendo formada, né, Luciana? Todos nós estamos aqui em processo de formação, testando e melhorando cada vez mais a versão que Deus nos fez. É isso aí, gente. Muito obrigada. Um ótimo sábado para vocês. Um beijão e até a próxima semana, na sexta-feira, às 9 horas da manhã.